Retomamos agora o contato com Rafael Peixoto, terapeuta e mentor. Boa tarde, o senhor nos ouve? Boa tarde, estou na escuta. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Obrigada por conversar aqui com a gente sobre esse tema tão necessário, né? O Setembro Amarelo. Vamos começar. Você concorda que erros e preconceitos vêm sendo historicamente repetidos, contribuindo para a formação de um estigma em torno da saúde mental e do comportamento suicida? Com certeza. Hoje o que a gente vem trabalhando é justamente para trazer à tona esse conceito, né, esse tema sobre, principalmente aí no Setembro Amarelo, que é uma data que nós não podemos considerar como comemorativa, mas uma data de lembrar, de prestar atenção, uma data que foi criada aí desde 2014 pelo ABP, né, a Associação Brasileira de Psiquiatria, juntamente com a CFM, Conselho Federal de Medicina, e que a gente a cada ano aborda esse tema super importante em setembro, onde merece muito destaque. Certo. Rafael, hoje a gente vive por momentos em que as pessoas estão sob forte pressão, né? A gente vive período de pandemia, questões econômicas, as pessoas estão de fato, né, com uma pressão muito grande, né? Quais são esses sinais, né, que a gente poderia identificar num possível comportamento que possa trazer algum tipo de preocupação, principalmente quando a gente fala em comportamento suicida? É um ponto muito importante que você tocou, né? Nós devemos ficar atentos aos pequenos sinais, né? Desde sinais mais bruscos, mas na maior parte são pequenos sinais, como o comportamento no isolamento social, um uso excessivo de álcool, drogas, uma apatia, uma certa tristeza ali, angústia. Isso tudo nos traz alguns sinais que nem sempre vão resultar, tá, de fato, numa consumação do suicídio, mas nós dizemos que faz parte dessa jornada, sim, porque dificilmente uma pessoa que ela chega às vias de fato, ela não apresenta algum sinal. Às vezes o sinal não é tão aparente, mas é necessário que prestemos muita atenção. E como ajudar uma pessoa que apresenta esse tipo de pensamento, né? Você falou que é bem difícil, às vezes, da gente identificar que alguém esteja pensando em fazer isso, mas se a gente conseguir perceber ali, o que a gente pode fazer por um amigo, um familiar? Primeiramente, a procura por um especialista, né? Desde que geralmente é a família que detecta em primeiro lugar, mas em muitos casos a própria pessoa que ela sofre dessa intenção de síndrome ou alguns problemas que vão levar às vias de fato, ela por si só às vezes não reconhece, né? Em muitos casos ela não reconhece, ela tem simplesmente pensamentos suicidas, mas ela não acha que vai chegar às vias de fato. Tá? E em alguns casos, é claro que vai de cenário para cenário. A nossa mente é um mundo ali, é um universo. Tá? Agora, como ajuda, o que nós devemos fazer é fazer com que ela procure o auxílio de um especialista, seja ele um psiquiatra, um terapeuta, ou um psicólogo, mas é necessário que haja o primeiro contato com um profissional. E esse profissional, independente do que seja, vamos supor que ela procure um psicólogo. Esse psicólogo, ele também vai provavelmente indicar para um psiquiatra, dependendo das necessidades ali de um desequilíbrio químico, né, bioquímico no cérebro e no próprio organismo. Então, a gente sempre diz que é um tratamento multidisciplinar, que ele vai desde um terapeuta, um psiquiatra, agindo ali com os fármacos e também com a própria família. A família ela é muito importante, é a base para que tenha sucesso o tratamento. A gente, imagino eu, né, que todas as pessoas, né, a gente passa por momentos na vida que são positivos, momentos negativos, momentos que deixam a gente mais felizes, outros mais tristes, né? E todo tipo de pensamento eu acho que passa na cabeça de qualquer pessoa, né? Quando um indivíduo, ele mostra sinais de melhora, né? Um indivíduo que estava nesse quadro mais de depressão, ele apresenta esses sinais de melhora ou sobrevive, né? Até mesmo a um ato que ele próprio tenha causado, né? Como a gente trabalha isso para saber que essa pessoa está fora de perigo? A gente tem como identificar esse tipo de situação? Sim, a própria pessoa vai ser o grande, digamos assim, o termômetro, né? Ela mesma vai se sentir uma outra pessoa, entre aspas, né? Mas ela mesma vai ser uma das principais pessoas que vão
mostrar a sua melhora, se sentindo bem, buscando fazer atividades que sempre gostou de fazer, mas não vinha fazendo. É importante ressaltar, né, até para a nossa audiência, que o caso ele é tão sério porque nós temos hoje, em média, 13 mil suicídios no Brasil e 1 milhão no mundo. Tá? Só que um outro caso bem importante e com finais felizes é que a cada 10 suicídios, 9 poderiam ser evitados. Aí, como bem trouxeram vocês aí com a questão de identificar através dos pequenos sinais, buscar um especialista para que ele comece os trabalhos com o paciente, com o indivíduo, é de supra importância. Podemos dizer que o Setembro Amarelo ele vem para conscientizar toda a sociedade, não somente aqueles que passam por dificuldade na saúde mental, certo? A sociedade tem uma grande responsabilidade nas mãos também, né? Nossa, um ponto também muito importante. Por quê? Nós, como um todo, existe um termo chamado de epigenética, que já é muito difundido nas ciências. O que esse epigenética quer dizer? Ele quer dizer que não só nós sofremos de uma origem genética, mas também de uma origem do ambiente. Os nossos problemas surgem muito em função do ambiente, melhor dizendo. Então, se eu tenho uma personalidade, não significa que eu nasci geneticamente com aquela personalidade ou aquele quadro de problemas. Não, ele é muito influenciado ao longo do tempo. É claro que existe uma predisposição do indivíduo, né? Se eu tenho, vamos criar um exemplo aqui, um pai, uma mãe suicida, é possível sim que crie uma predisposição no filho, na filha, mas o ambiente, ele chega a influenciar e muito em relação a isso. E a própria, trazendo vocês aí com a mídia, né, com a imprensa, é muito importante que a gente fale desse tema e que traga para conhecimento comum, porque existe uma certa divergência quando as pessoas dizem que quanto mais se fala de suicídio, ele aumenta. Isso é um grande mito. Na verdade, o que falta é uma conscientização, é falar de forma que você traga um acolhimento para essas pessoas, que você desmistifique alguns mitos e que você traga o tema de uma forma séria e com propriedade. E aí sim a gente vai conseguir ajudar e acolher essas pessoas de uma forma adequada através de serviços especializados. Perfeito. É bom a gente saber, né, que é importante, né, que as pessoas conversem, né, conversem sobre a sua própria saúde mental, e são situações que a gente vive cotidianamente. A gente agradece muito ao Rafael Peixoto, que é terapeuta e mentor, pelos esclarecimentos prestados aqui no Estúdio CBN. Obrigado, Rafael. Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, bom trabalho para você. CBN, tempo e temperatura.